Doutora Carla Bortolotto, bem-vinda! Amiga querida, bem-vinda. Você viu? Nossa! Você viu? E o perfume do E o perfume estúdio? invadiu. Meu Deus, eu sei que você gosta. Amo. Então, logo já apresentei pra doutora. Olha, doutora, trabalho do Murilo. Murilo, vou chamar o Murilo pra lá pra cá. Não, olha, eu vou te falar. Todo mundo quer levar o Murilo, né? Pra cá, né, pra fazer. Né, Carolzinha também adora o trabalho dele. Gente, hoje a gente vai falar de psoríase. Aliás, eu ia te perguntar, doutora, se a gente está numa época do ano de um alerta ou de uma atenção especial para falar de psoríase, porque lendo até algumas matérias e lendo a respeito do diagnóstico, às vezes as pessoas passam muitos anos até terem o diagnóstico, né? Porque as próprias queixas e sintomas, elas podem levar a outras doenças, outras questões, e que esse período todo a doença acaba se tornando ainda mais crônica. É verdade? Sim, isso é muito importante porque a gente tem a procura do paciente, normalmente, em média 5 a 10 médicos antes de começar um tratamento. Nossa, é bastante. Ontem eu atendi uma paciente que ela passou por 10 colegas e que não conseguia determinar um tratamento tão adequado e tão efetivo para que ela conseguisse o que a gente mais busca, que é a qualidade de vida. Uhum. E, além disso, a gente sim tem vivido um aumento no número dos casos. Eu acho que, principalmente por fazermos mais diagnósticos e também por estarmos em uma região do sudeste do Brasil, onde a gente tem uma maior prevalência de estresse. Ah, entendi. Menos radiação solar, muito trabalho, esse trânsito desenfreado, tá enlouquecedor. Uso de muitos medicamentos por infecções podem causar o gatilho para o surgimento da doença ou também como um fator desencadeante de piora. Ah, entendi. Então a gente percebe que a epidemiologia da psoríase, ela é mais presente no sudoeste do país. E como a gente caracteriza, então, a gente vai colocar já algumas fotinhos, né? Acho que a gente já tem as fotos prontas para a gente colocar. O que caracteriza, então, a doença e o que faz, né, dar esse primeiro alerta que pode ser psoríase? A psoríase clássica, típica, a gente se apresenta com lesões vermelho, um vermelho brilhante, localizadas principalmente em couro cabeludo, cotovelo, joelho e região sacra. Ela vem junto com uma descamação mais esbranquiçada, uma descamação que a gente chama amiantácea, que parece cor de cimento. Junto também com o infiltrado, ela é mais altinha nessas regiões. Tipo crostinha. Tipo crostinha. E, na maioria dos casos, a gente não tem a presença de coceira. Ah, entendi. Então, a psoríase, ela pode vir o paciente se queixar de coceira, sim, mas na maioria das vezes ele não se incomoda com a lesão. O sintoma é inespecífico. Mas ele se incomoda com a aparência da pele. Principalmente com a aparência e principalmente com o ato de você ter a psoríase. Controlou, usou um tratamento, melhorou, mas o paciente fica naquela iminência, vou ter uma nova lesão a qualquer momento. Se eu me estressar, se eu ficar com algum problema de saúde, eu sei que a lesão vai voltar. Então, essa expectativa causa essa recidiva frequente das lesões. E hoje em dia a gente tem estudos que comprovam que a psoríase tem o chamado célula regulatória de memória. Por isso ela sempre surge nas mesmas regiões. Então, o paciente que consegue controlar a população dessas células com novos tratamentos que a gente tem disponível hoje, é como se fosse remissão da doença. Entendi, porque se ele demora muito para o diagnóstico e para o início do tratamento, aumentam áreas... Perfeitamente. De aparecimento. Então, a gente sabe que em 2 anos de surgimento de lesão, se o paciente entra com um tratamento adequado e esse tratamento é de maneira efetiva, ele pode ser considerado um super respondedor e ter remissão da doença. Ou seja, mesmo sem o tratamento, ele vai ter muito menos chance de ter
O problema da psoríase, que além das lesões de pele, são as comorbidades associadas a ela no futuro. Ah, ele também tem essa questão? Sim. Quais seriam, doutor? A psoríase ela é uma doença inflamatória de caráter crônico. E por ela ter uma ação em várias células inflamatórias, como células que aumentam a chance de diabetes, diabetes e também pressão alta, colesterol elevado, o aumento do peso. O paciente, por ter psoríase, tem 30% maior chance de aumentar de peso. Jura, doutora? Tem essa relação, então? Tem. Hoje, a psoríase ela entra como um critério clínico na consulta com o cardiologista. Então, o cardiologista examinando o paciente, sabendo que ele tem psoríase, ele vai indicar um tratamento sistêmico com um dermatologista para que esse paciente não tenha outros diagnósticos relacionados à doença. Não tinha a menor ideia disso. Aliás, a gente está colocando aqui uma foto até que chama a atenção, mas que é assim a forma de apresentação. Sim. Mesmo. Essa é uma apresentação clássica de couro cabeludo. E é uma apresentação que eu trouxe a foto para a gente prestar atenção e chamar ainda mais e mais preocupação no tratamento. Porque em casos de psoríase de couro cabeludo ou psoríases da região íntima, que ela é mais rara, ou também psoríase da região ungueal, que isso é feito diagnóstico clínico pelo dermatologista, Carol, aumenta mais de 4 vezes a chance desse paciente desenvolver artrite psoriásica. Então, além dele ter alterações de pele, de autoestima, de incômodo, ele também pode ter uma artrite de difícil tratamento, com dores que limitam o dia a dia e as atividades do cotidiano. E que também é autoimune. Que também é autoimune, é uma evolução do quadro da psoríase na pele. E o quadro da psoríase, doutora, ele também, quando a gente fala de doenças autoimunes, algumas cursam com outras, né? Então, às vezes, quem tem um lúpus pode ter alguma questão relacionada com algo respiratório, enfim. Nesse caso da psoríase, tem outras doenças autoimunes que também podem estar associadas? Sim, normalmente nas doenças autoimunes a gente tem uma porcentagem maior de você vir a ter outras doenças autoimunes. No caso da psoríase, a artrite psoriásica é muito comum. Tá. Alterações gástricas, doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Nossa. Então, isso tem que ser avaliado sempre na nossa consulta com o paciente, se ele tem sintomas. Porque às vezes ele acha que aquele mal-estar gástrico dele é outra coisa que não tem relação. E a gente tem que relacionar tudo a uma mesma entidade clínica. Além disso, o quadro de uveíte, a inflamação da região ocular. Também. Então, quando há o diagnóstico da psoríase, tudo isso deve ser checado. Tudo isso deve ser checado através da conversa, da nossa anamnese com o paciente e, se necessário, pesquisa com exames para poder comprovar o diagnóstico dessa associação dessas doenças. Ah, dá para fazer, então, uma retirada da lesão e mandar para uma análise? No caso da psoríase, como essa foto, por exemplo, o diagnóstico é clínico. Mas é interessante sim a gente ter um exame que é uma biópsia, ou seja, tirar um pedacinho da pele para mandar para o patologista para vir com essas características, porque isso sustenta ainda mais o nosso diagnóstico e ajuda na hora da gente defender o tratamento para o paciente ou para a maneira de acesso que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar dos tratamentos, eu vou aproveitar para fazer umas perguntinhas do público, doutora. Perfeito. Chegou uma pergunta da Mi, um beijo para Miss Santos, que está sempre com a gente também. Ela pergunta, né, se a psoríase está ligada ao emocional e se está também ligada à baixa da imunidade. Como é que é essa questão, quando a gente fala das doenças de pele e até de doenças autoimunes, os gatilhos emocionais? Sim, com certeza. A situação do quadro psicológico, do quadro emocional, quando a gente tem um trauma muito importante, um trauma impactante, não o trauma do estresse do nosso dia a dia, mas um trauma importante, ele pode ser tanto gatilho, ou seja, por ser uma doença autoimune, ela é uma doença que eu tive a predisposição genética ao nascer dela, como uma doença imunomediata. E em algum momento da vida eu tenho o gatilho para o desenvolvimento dela e o estresse pode ser um desses gatilhos.
E mesmo não sendo só o estresse inicial, né, o gatilho inicial, em doença, o estresse é um fator de recidiva do quadro das lesões de pele Então pode e estar tudo também da bonitinho, piora. controlado, um quadro de estresse mais grave faz com que as Exato. lesões reapareçam. E em relação à imunidade, ela questionou também, né? Se a imunidade também Na baixa. verdade, assim, a gente tem que avaliar muito bem o termo quando a gente fala a imunidade. A psoríase, ela é uma doença autoimune em que eu tenho uma predisposição maior, eu tenho uma população maior de uma célula que causa essa alteração na pele, certo? Uhum. A minha imunidade está mantida. Com a psoríase, dependendo do tratamento, se for um tratamento que vai baixar muito o sistema imunológico dele para controlar essa inflamação, sim, a minha imunidade fica vulnerável a infecções oportunistas. Então, a imunidade pode sim ter relação. Entendi. Eu vou fazer mais uma perguntinha daqui a pouco. Vamos falar do tratamento, doutora? Você trouxe aqui alguns exemplos, né? E eu sei que você está sempre nos congressos internacionais e representa sempre muito o Brasil, porque ela é realmente referência nesse assunto. A gente dá aula para outros médicos. Então, hoje, há uma nova geração de medicamentos, a gente pode chamar assim? A gente tem vários tipos de tratamento, desde tratamentos tópicos, que são os hidratantes, corticoide, imunomoduladores, a própria vitamina D tópica, que na verdade devem ser associações. Ou seja, o tratamento tópico hoje, dependendo do grau e do nível da psoríase, ele é associado. Mas o mais importante é, quando eu tenho um quadro de psoríase, mesmo que não seja o corpo inteiro acometido com isso, mesmo que eu não tenha lesões no corpo inteiro, poucas lesões, ele já é indicativo dos medicamentos imunobiológicos. Eu trouxe aqui umas opções que são canetinhas aplicadoras, em que a gente tem disponível medicamentos, esses que você está segurando são os mais antigos, esses outros são os mais recentes. Esses daqui. E são medicamentos que vão controlar essa célula que desencadeia a produção e o aumento da célula de memória. Ai, que legal! Nossa. São medicamentos chamados biológicos porque eles são anticorpos monoclonais que eles agem através do nosso organismo impedindo a proliferação dessa célula. Então, ele age de maneira muito específica. A chance dele causar uma diminuição no quadro imunológico para doenças oportunistas é muito pequena. E tem menos efeitos colaterais do que hoje corticoide. Exatamente. Muito menos efeitos colaterais do que os medicamentos imunossupressores que antigamente nós usávamos para a psoríase, como metotrexate, ciclosporina. Isso causava, sim, uma alteração em outros problemas, como hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, para esse paciente no futuro. Entendi. Com os medicamentos biológicos, a gente consegue limpar o paciente, deixá-lo sem lesão, sem chance dele ter um problema no futuro por essas alterações que a psoríase podem causar. Olha que legal, gente. Eu vou só fechar com uma perguntinha da Soraya. Um beijo para Soraya, obrigada. Tenho psoríase nas unhas e a indicação foi o esmalte de clobetasol 8%. Vou ter que usar esse esmalte para o resto da vida para não abrir mais as unhas? E aí? Essa pergunta ela é fundamental. Por quê? Como eu te falei agora há pouco, psoríase ungueal aumenta a chance de você ter uma artrite. A inflamação da unha tem relação com a entesite, que é a inflamação do tendão e, com isso, da região óssea. Então, o seu tratamento com esmalte, ele está sendo um subtratamento. Você está tratando o que você está vendo, mas você não está tratando uma evolução do seu quadro. Então, nesse caso, medicação sistêmica, ou seja, medicação como imunoterapia ou outras moléculas é a indicação para você tratar da psoríase ungueal e evitar a progressão desse quadro. E ela é maravilhosa, né? Palmas, Danilo! Obrigada, amiga! Que aula, que aula! Tem várias perguntinhas para você lá no nosso Instagram. Vou respondê-las.
puder, né? Mas eu tenho certeza, doutora Ainda Carla mais de um responde. assunto como esse. Que é um assunto... Um queridinho meu. E que você estuda muito, isso é muito legal. E eu acho que os tratamentos são todos animadores, como a doutora colocou aqui. Então, tem que buscar ajuda, tem que ficar ligado. A gente mostra as fotos sempre, que é para dar aquele sinal de alerta. Viu ali, isso suspeitei de alguma coisa, ir atrás, né? E não deixar pra lá. Eu vou colocar o Instagram da doutora aí na tela para vocês, @Carla Bortolotto Dermatologia, tá? É o compridinho, @Carla Bortolotto Dermatologia. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela, cheio de vídeos também, mitos e verdades. Eu adoro seus mitos e verdades, sempre compartilho. E muitas outras informações da nossa dermatologista, referência na área, absurdamente aqui no Brasil. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Sempre um prazer ter você comigo, você sabe, né?